Olá pessoal, seja bem-vindo ao nosso canal Aprenda Data Science. Dando continuidade aos nossos estudos nesse vídeo sobre o SQL, uma linguagem muito importante, como nós já havíamos falado nos vídeos anteriores, para um analista de dados. Não tem como ser analista de dados sem saber SQL. Por isso que todas as terças-feiras a gente vai trazer aqui material sobre SQL. Tá bom? Nos acompanhe, com certeza vai te ajudar. Pessoal, é o seguinte, no vídeo anterior nós estávamos falando sobre a necessidade, a importância de ter uma transição aberta e a partir daí você criar alguma ação dentro do seu banco, validar se essa ação ela vai ser importante ou não, se ela está correta, se está dentro da sua perspectiva de consulta. Estando validada, você comita o processo. Agora, se aquela ação que você fez no banco não está correta, o que você faz? Você executa o rollback para que ele volte ao estado anterior, beleza? Então, dando continuidade, a gente vai fazer aqui, de novo, sempre em todos os vídeos, nós vamos trabalhar nós vamos trabalhar com a transação aberta. Aqui uma transação aberta. E a partir daí, nós vamos começar agora a fazer as nossas ações dentro do nosso banco de dados. O primeiro comando que eu quero que a gente é, é, faça um teste aqui é o distinct. O que o distinct faz? Ele consulta, por exemplo, se nós fizermos assim, ó, select, vou fazer maiúsculo aqui para ficar mais bonitinho, select, distinct, certo? Vamos ver aqui, nome do cliente. Antes de colocar o nome do cliente, podemos fazer assim, ó, from cliente. E aí, podemos fazer assim, ó, nome cliente. Por quê? Porque dessa forma, quando a gente coloca o nome da tabela, né, na frente do from, ele sabe qual tabela a gente está trabalhando. Por isso que ele me sugeriu aqui o nome cliente. Ok? E aqui o que vai fazer esse comando? Ele vai selecionar todos os nomes da tabela cliente de uma forma distinta, ou seja, se houver nomes repetidos, vamos ver como é que ele está aqui, ó. Há nomes repetidos aqui, ó, que é o da Daniele. O Daniele, tá vendo? Daniela Oliveira, Daniela Oliveira. São IDs diferentes, mas são nomes repetidos. E aqui não, aqui ele vai me trazer todos os nomes, porém, se houver nome repetido, ele vai me trazer apenas uma única vez, e não os dois nomes consecutivos. Vamos fazer o teste? Ó, veja que Daniele veio apenas uma única vez. Se a gente roda esse, aqui veio 13 resultados, né? Aqui tem 14 resultados. Belezinha? Vamos voltar aqui no select. Então, o distinct é exatamente para fazer uma seleção onde, se houver valores repetidos, ele ignora os repetidos e traz um único resultado daquilo que está repetido, tá bom? Um outro também que é muito famoso, um filtro aqui, que é o where. Como que a gente faz? Select from. Uma vez eu vi um professor fazendo dessa forma e eu vou fazer assim também com vocês, tá? Select from where. Vamos lá.
O from, o que que eu quero? Tabela cliente. O que que eu vou querer também na tabela cliente? Qual coluna? O nome. Se eu não quisesse um nome específico ou os nomes, eu posso também buscar todas as colunas, né? Se eu fizer assim, ó, asterisco asterisco from cliente, where, nome, cliente, né? Aqui eu já vou dar um spoiler de coisas que a gente vai fazer lá no final. Like. Vamos ver se tem bastante nomes com a letra A. Ele vai me trazer todos os clientes que têm o nome com a letra A. Ó, Ana e André. Ou seja, todos os dados dos clientes que começam com a letra A. Ok? Agora, se eu colocasse apenas aqui nome cliente, ele iria me trazer apenas os nomes dos clientes. E não todas as colunas com os outros dados. Então, esse é o where. Também nós podemos utilizar aqui, que é um comando muito utilizado, o order by. Vamos lá. É a mesma coisa daqui, ok? Vou copiar e colar para facilitar. E vamos fazer aqui order by, ou seja, ele quer os nomes dos clientes da tabela clientes ordenando pelo nome do cliente. Isso aqui eu vou tirar para ter mais resultados. Aqui, ó. Ana, André, Bruno, Carlos. E também a gente poderia utilizar o desk. O que, que vai acontecer? Ele vai ser o decrescente. Ele vai fazer uma ordem decrescente. E o ask, que é uma ordem alfabética no caso, né? Crescente. Ó. Então, order by, desk e ask. Perfeito? Existe também... Pessoal, tudo isso aqui são fundamentos do SQL, tá? São fundamentos do SQL. Se você domina bem todos esses recursos, vai facilitar para você na sua análise de dados. Não adianta você querer fazer uma análise de dados bem elaborada, bem robusta, com várias é, é, detalhes lá no seu Power BI ou qualquer outra ferramenta de visualização de dados e relatórios, se você não souber filtrar bem os seus dados, se você não souber manipular bem os seus dados, beleza? Outro dia eu estava vendo uma postagem, abrindo aqui um parênteses, no LinkedIn, e eu respeito também essa visão dessa pessoa, mas são fases diferentes. Ou seja, a pessoa está falando assim, é, um analista de dados, ele deve se preocupar nos insights, naquilo que ele pode extrair dos dados, né? Naquilo que, se ele tem os dados ali, e o que, que ele interpreta através daqueles dados e a informação que ele traz por meio daqueles dados, de modo que gere valor no produto ou naquilo que ele está analisando. Ok, é perfeito. E aí ele trazia uma crítica sobre aquele carinha que está iniciando a sua trajetória, né? Porque quem é avançado, ok, tem que chegar nesse nível mesmo. Mas existe muita gente que está começando. E para quem está começando, a pessoa não deve se preocupar com aquilo em um primeiro momento, que é o resultado, que é uma análise bem elaborada, que é um gráfico e uma coisa que realmente gere valor. Você tem que já ir pensando nessas coisas, mas
na minha opinião, na minha experiência, se deter bem, consolidar bem os seus conhecimentos, seus fundamentos. Por quê? Porque isso vai te dar autoridade na hora de analisar os dados, na hora até mesmo de explicar a sua análise para o gestor da sua empresa. Por isso que eu estou trazendo todos esses detalhes para que você acompanhe, faça uma revisão de tudo que você já estudou. Se você ainda não estudou esses pontos, você pode começar agora e consolidar o seu conhecimento, para que quando você chegue lá na frente, você realmente saiba o que está fazendo. Senão, tipo, você quer programar, ser programador, mas você não quer estudar lógica de programação. Você vai programar, mas você vai programar copiando o código da internet. Quando você aprende a lógica de programação, você consegue ler o código e saber o que está acontecendo dentro daquele código. Se você olha para um order by, como eu acabei de colocar aqui, e vê que agora o ask é uma forma ascendente, quando você estiver lá fazendo sua análise, você pode utilizar. Mas se você vê um código ou um select, alguma coisa que tivesse isso, e você nunca tivesse visto antes, não tivesse uma referência, você não ia saber o que estava acontecendo. É sobre isso, entendeu? Então, eu queria trazer essa postagem que eu vi no LinkedIn, porque a gente tem que ser justo, né? E todo mundo não está no mesmo nível. Existem vários níveis aí de aprendizagem de pessoas que estão aprendendo a análise de dados. Tudo bem? Vamos dar continuidade aqui, tá? Então, existem alguns operadores, por exemplo, como o AND, o LIKE, o NOT, BETWEEN, ops, BEACH, WHEN e o N, ok? A gente vai ver todos esses. Vamos lá, vamos começar pelo AND. Select from where. Where. Ok, pessoal? Eu sugiro que você inicie o seu select dessa forma. Por quê? Porque você consegue saber estruturar e o que cada elemento vem depois do select, o que cada elemento vem depois do from, o que cada elemento vem depois do where. Né? Se não fosse o where, fosse um order by, o que cada elemento vem depois do order by. Ok? Porque assim você consegue facilitar o entendimento, na minha opinião. Se você não colocar o nome da coluna, ele vai trazer todas as colunas com um asterisco. E eu quero o cliente. Agora eu quero que venha a empresa, ID 1, and nome, cliente, que comece com a letra C. Veja que aqui ele tem um operador, né? O AND. Então aqui ele diz que é empresa e cliente. E junto eu já coloquei o like. Que esse like, exatamente, né? Existem vários tipos. E você pode pôr esse sinal de porcentagem aqui, porque é entre, vai ter, né? Tipo assim, se você tem o C aqui, existem elementos antes e depois do C. E eu quero todos os elementos que tem a letra C. Tanto faz se vier letras antes como depois. Se você só colocar do lado direito, a primeira letra é C e o resto ele considera o que vier. Ok? Vamos executar.
Oxe, acho que eu cliquei ali em outro. Vamos lá. Carlos Souza. Deixa eu puxar isso aqui. Vamos lá, Carlos Souza. Ok? Agora que vamos dizer que eu não quero, eu quero tipo, eu não quero que seja com C, né? Que ninguém, que ele não me, ele me apresente todos os elementos menos as pessoas que começam com a letra C. O que que eu vou fazer? Põe um note. Olha lá, ninguém, ó, com C. Ou seja, todos começaram com outras letras, né? Agora eu quero nomes específicos, né? E para isso eu utilizo o in. Então eu vou copiar tudo isso aqui. Vou tirar isso aqui, ó. Vou tirar isso aqui. Isso aqui. Vou fazer assim, ó. Not in Eduardo Pereira. Ou seja, aqui eu consigo criar um conjunto de elementos onde tanto eu posso ignorar utilizando o not, ou seja, eu quero todos os elementos que não sejam Eduardo Pereira e Fernanda Lima, como eu posso tirar o not e dizer, olha, eu só quero Eduardo Pereira e Fernanda Lima. Vamos ver. Aí, ó. Eduardo e Fernanda estão fora. Eduardo e Fernanda estão dentro. Tudo bem, pessoal? Então nós vamos terminar esse vídeo por aqui, né? Lembrando que nós falamos aqui sobre o distinct, o where, o order by, ascendente e descendente, o and, o like, o not, o between, o in. É importante você treinar, é importante você buscar na internet exercícios, é importante você criar projetos, é importante até mesmo você abrir um canal no YouTube. Abre um canal no YouTube, começa a gravar os seus vídeos, começa a consolidar seu conhecimento. Não se preocupe se no início você fica meio inseguro, meio tímido. É, é assim mesmo, você vai pegando o jeito. Eu também estou aprendendo. Então, o que acontece? Exercite, utilize dos seus estudos como se fosse um trabalho, um emprego. Eu, por exemplo, uma outra dica que eu dou, eu me vejo, por exemplo, gravando esses vídeos como se eu estivesse trabalhando. É um trabalho. Então, como eu gravo os vídeos à noite, ou seja, das 8 da noite à meia-noite, eu estou trabalhando. Então, eu passo 8 às 9, 9 às 10, das 11 às 12. 4 horas trabalhando, fazendo material, conteúdo para o meu canal. E, ao mesmo tempo, eu faço o quê? Eu aprendo. Eu consolido o conhecimento que eu estou adquirindo. Então, você pode fazer o mesmo, pode fazer diferente, pode criar projetos. O importante é você não ficar parado, porque se você ficar parado, você vai esquecer o conteúdo. Quanto mais você usar no dia a dia, melhor. E uma dica que eu também dou e que eu estou utilizando é o seguinte: utilize um assunto todos os dias. Pegue segunda-feira um assunto, terça-feira outro assunto, tipo outra tecnologia, né? Por exemplo, aqui no canal a gente fala sobre Python, as bibliotecas do Python, né, na segunda-feira. A gente fala sobre SQL nas terças, Excel nas quartas, quintas Power BI, sextas Machine Learning. Pronto. A gente fica alimentado das tecnologias durante a semana. Final de semana, eu ainda estou avaliando a possibilidade de criar lives,
Por quê? Porque é uma forma de a gente trazer outros pontos, outros pontos de vista, outros materiais, e aí a gente acaba tendo mais tempo, 1 hora, 2 horas de live, não sei. E aí a gente vai criando ali uma cultura, né? Um conteúdo mais consistente, um conhecimento mais consolidado, e esse é o meu objetivo. Tanto para mim, quanto para aqueles que me acompanham, tá bom? Nos vemos no próximo vídeo. Até mais!